Glória a Deus, paz do Senhor, você que vai ouvir essa ministração, que Deus possa abençoar ainda mais a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família, tá bom? Você que é novo aqui, glória a Deus, segue a nossa página aí no Instagram. Essa ministração também vai ser postada lá no YouTube. Você que é do YouTube, se inscreva no nosso canal, porque é bênção para a sua vida, para que todas as vezes que fizermos um vídeo novo, uma ministração, uma palavra, vai aparecer, glória a Deus, uma notificação no seu celular, amém? Você que está do outro lado, curve sua cabeça agora e vamos falar com Deus. O que é falar com Deus? Se conectar com o Pai Celestial. Quantas pessoas se conectam com coisas vãs, com coisas maléficas, mas nós aqui estamos conectados com Deus Todo-Poderoso. Curve sua cabeça aí e vamos falar com Deus. Você que está do outro lado. Soberano Deus, neste exato momento, ó Pai de oração, Senhor, queremos orar, ó Pai, por esta palavra que vai ser ministrada, Senhor. Queremos orar também, ó Deus, por esta vida que vai ouvir esta palavra, que elas possam ser alicerçadas e apacentadas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Pai, neste exato momento, ó Deus, quero Te entregar a vida, primeiramente, ó Deus, das famílias, porque nós sabemos, ó Pai, que as famílias, ó Deus, é projeto de Deus que deu certo, é projeto de Deus que Deus implantou na terra desde o início de todas as coisas. E por isso, nesse exato momento, ó Deus, quero Te entregar a vida desse irmão, a família deste irmão em Tuas mãos. Quero Te entregar, ó Pai, a vida da família desta irmã em Tuas mãos, o filho, a filha, o avô, a avó. Quero entregar, ó Pai, todos a parentela também, Senhor, quero entregar em Tuas mãos para que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, possa fazer separação daquele que é e daquele que não é, daquele que busca e daquele que busca a Tua palavra, e que possamos estar fortalecidos para quando o inimigo vier com seus laços, com suas lastimanhas, possamos estar fortalecidos em Sua palavra e dizer não para o período carnal, para o período que não é amplo do Senhor, mas dizer sim para aquilo que é amplo da Tua palavra e do Teu Espírito. No nome de Jesus, abençoe esta palavra, que essa palavra vai ser ministrada. Amém? Amém. Glória a Deus. Olá a todos na paz do Senhor Jesus. A palavra de hoje ela se encontra em livro de Isaías, capítulo 5, da qual o título ele fala assim, ó, a parábola da vinha. Para quem não sabe, parábola significa exemplo, tá bom? O Senhor Jesus, ele sempre dá exemplos para nós. Você pode ver, se você abrir a Bíblia em livro de Mateus, Lucas, vai ter lá a parábola do mordomo infiel. Então ele dá exemplos pra gente entender melhor o que ele está querendo passar para nós, tá? E aqui fala sobre a parábola da vinha e a sua aplicação, amém? E fala assim, desde o primeiro versículo: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darem ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos:
em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não dará mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Sabe o que essa passagem ela traz para mim e para você nesse dia de hoje? Essa passagem, ela fala que o agricultor é Deus. A vinha somos nós. O Senhor, Ele nos fez para dar uvas boas. Só que aqui fala de uma parábola do qual o povo, o Senhor cuidou, o Senhor cercou, o Senhor, Ele cuidou de mais excelente possível que você possa imaginar. E aí o Senhor esperava que aquela vinha desse uva boa. Só que aquela vinha só deu uva má. A vinha somos nós, o agricultor é Deus. Deus, Ele espera que cada um de nós, seres humanos que fomos criados por Ele, a gente seja pessoas boas. Pessoas que dê frutos bons. Não pessoas que dê frutos má. E no versículo em diante, mais pra frente, fala que o povo que deu uvas bravas, veio as consequências também. Assim é na minha vida e na tua vida. Eu quero ler algo aqui pra vocês de meditação, da qual eu separei aqui, para vocês entenderem para que o Senhor, Ele nos formou. Estrutura e explicação dessa passagem que eu acabei de ministrar aqui para vocês. A parábola da vinha má. Deus, como agricultor, Ele plantou Israel em um solo fértil. Deus, Ele nos fez um solo fértil para dar uvas boas, para dar semente boas, para dar coisas boas. Deus não fez a gente para semear. Deus não fez a gente para plantar coisas ruins. Só que muitas das vezes a gente dá mais espaço para fazer o errado do que o certo. Essa é a realidade. Porque na palavra do Senhor fala que tudo que vem dele é bom. Tudo que vem dele é perfeito. Tudo que vem dele é agradável. Tudo que vem dele não tem defeito. Mas nós colocamos o defeito na gente. Nós escolhemos o erro. Nós escolhemos fazer o errado, ao invés de fazermos o certo. Porque quando guardamos os mandamentos, os juízos e os estatutos de Deus, a gente só faz coisa certa. Mas quando se apartamos do livro dessa lei, como fala em Josué 1, a gente começa a fazer tudo errado. A gente começa a meter os pés pelas mãos e achando que estava certo. Aqui esse povo achava que eles estavam certo. Só que lá na frente fala que o ai do Senhor, ele vem sobre as nossas vidas. Quando a gente desobedece, quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito do Senhor. Amém? Israel como vinha, esperava-se justiça e retidão, mas a vinha produziu frutos amargos, injustiça e clamor. Juízo. Deus revela que destruirá a sua vinha, Israel, abandonando, pois não cumpriu seu propósito. Você acha que Deus, ele vai ficar cuidando de pessoas que não tá nem aí para ele? Não, o ai do Senhor vai vir sobre a vida dessas pessoas. O ai do Senhor vem sobre a vida das pessoas que andam no errado, que querem o errado. É o juízo, é a justiça. Se o Senhor, ele nos ensina tanto a andar no caminho da verdade, por que a justiça dele não vai descer quando a gente está fazendo errado? Vai descer. E aí é quando vem o ai dele sobre as nossas vidas. Ai do que as acumulam terra, critica a ganância e a ambição de possuir tudo, ignorando o povo. O Senhor, ele fala de uma passagem que não ajunteis herança nessa terra, mas ajuntai herança nos céus. E hoje em dia eu posso falar algo para você, tem até crente dentro da igreja que tá tão ambiciosos pensando na herança da terra e tá esquecendo da herança do céu. Tá esquecendo da sua salvação. Tá esquecendo da tua busca, tá esquecendo da tua intimidade. E só tá pensando nas coisas terrenas, como se tudo que estivesse aqui a gente fosse levar. Só que na realidade a gente não vai levar nada desse mundo. Já que, como assim? Vai num velório. Vai lá num velório e vê se aquela pessoa que morreu, ela vai levar o carro que ela conquistou.
ela vai levar a casa que ela conquistou. Não, mas ela vai deixar um legado. Um legado do qual ninguém vai esquecer esse legado. Eu falo porque eu fui no velório da minha tia há 2 semanas atrás. E pra glória de Deus, ela era uma pessoa muito bem financeiramente. Só que lá, naquele caixão, só tinha o corpo dela. Não tinha o carro dela, não tinha a casa dela, não tinha as coisas que ela conquistou. E isso serve de lição pra mim e pra você. Muitas das vezes a gente tá perdendo tanto tempo buscando coisas que não vai agregar na nossa salvação, ao invés da gente buscar pela nossa salvação. Amém? Ai do que distorcem, ai do que buscam prazeres e idolatria. Censura aos que vivem para o luxo, o vinho e a autoindulgência, e que não consideram a obra de Deus, sendo levados cativos por sua própria desconsideração. Tá entendendo? Ai daqueles que só pensam nas coisas deles. Ai daquele que só pensa no próprio umbigo dele. E esquece de verdadeiramente servir ao Senhor. Aleluia. De fazer a obra do Senhor. Ai desse. Não sou eu que estou falando. Você pode meditar nessa passagem e você vai ver o ai de Deus que desce sobre a vida dessas pessoas. Às vezes a gente acha assim, ai, será que Deus não faz? Será? Deus, ele faz. Mas não vai ser na sua hora e não vai ser no seu momento. Nunca que Deus vai falar assim, ele vai atender uma oração de, ai Senhor, se vinga daquela pessoa que fez isso comigo. Não, ele não vai fazer isso. Vai descer o ai de Deus, mas é para tratar, para que aquela pessoa ela venha se converter. E ela venha, a salvação venha vir sobre a vida dela. Amém? Ai do que distorcem o certo. Olha só. Condenação do que chamam o mal do bem. O bom de mal. A escuridão de luz e a luz de escuridão. O que se consideram sábios, mas ignoram a lei de Deus, com consequências desastrosas para a nação. Ai daquelas pessoas que fazem o mal e falam que tá fazendo bem. Ai daquelas pessoas que fazem o mal e colocam o nome do Senhor no meio. O ai do Senhor vai vir sobre a vida dessas pessoas. Tá falando aqui que o ai do Senhor vai vir. Ai daquelas pessoas que vivem nas trevas e falam que está vivendo na luz. Só que na realidade não está vivendo na luz. Tá entendendo? Tá vivendo tanto nas trevas e fala, ai, foi Deus que me deu, ai, é presente de Deus, ai, isso e aquilo. E Deus nem chegou perto daquilo ali que aquela pessoa tá fazendo. Ai desses que distorcem o certo. Que distorce o certo. O juízo inevitável. Deus anuncia o juízo purificador, que virá através de um exército estrangeiro, descrito como feroz e rápido. Este exército agirá como instrumento divino para restaurar a ordem, punindo o povo infiel, e a nação enfrentará angústias e destruição, com os céus escurecidos pela fumaça de fogo. Vocês que não acreditam na volta de Cristo, posso falar algo para vocês? Eu peço para Jesus ter misericórdia da vida de vocês. Vocês que brincam com a palavra do Senhor, eu peço que Deus ele tenha misericórdia da vida de vocês. Porque eu vi algo nesse final de semana, da qual tinha 2 casais de jovens. Não vou relatar nome porque é falta de educação. Tinha 2 casais de jovens. E ali eu do lado, e eu só ouvindo a conversa deles. E ali eles estavam zombando daquelas pessoas de Deus. E eles estavam falando, sarcasticando mesmo aqueles servos de Deus. E aí Deus falou assim ao meu espírito, filha, ai desses jovens que blasfema contra mim, que brinca com as minhas coisas, que brinca com as minhas palavras. E ali aquele casal de jovens começou a rir daqueles outros cristãos que estavam ali. Só que aqueles cristãos que estavam ali não viu. Só que eu vi. Eu ouvi o que eles estavam falando. Daquelas pessoas cristãs. E aí Deus foi e falou pra mim. Ai dessas pessoas que zombam das coisas de Deus. Ai dessas pessoas que tiram sarro das coisas de Deus.
Porque nós que pregamos a palavra de Deus, nós não somos melhores do que ninguém. Só que fomos escolhidos para levar o evangelho. E na palavra do Senhor fala dessa forma: ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. O ai de Deus desce na vida dessas pessoas. Pode ser quem for. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser avô. Se tiver zombando, julgando, falando mal pelas costas, o ai de Deus vem sobre a vida dessas pessoas. Porque nós somos um instrumento nas mãos de Deus. E nós só somos um mensageiro para passar aquilo que Deus mandou a gente passar. E tudo que falamos, que vem do Senhor, Deus ele vai se responsabilizar. Porque Deus ele manda a gente falar e ele vem e testifica o que nós falamos. O que ele falou através das nossas vidas. E as pessoas que riem, que tiram risada, assim como esse povo fizeram aqui, o ai de Deus veio sobre a vida dela. Você acha que nesse tempo é diferente? Não. E eu posso falar algo pra vocês? Eu, Jaqueline, algo que eu aprendi, eu não me importo com quem fala mal de mim. Eu não me importo com quem zomba da minha cara. Eu não me importo com quem critica da forma que eu sirvo ao Senhor. Porque eu sei que aquele que me guarda, ele não dorme e ele não dormita. Porque ele é o guarda de Israel. Ele guarda a minha entrada, ele guarda a minha saída. Ele guarda o meu deitar, ele guarda o meu levantar. Então eu, Jaqueline, eu não vou debater com nenhuma dessas pessoas. Porque o meu Deus, ele vai fazer justiça na hora certa, no momento certo. Na vida de cada uma dessas pessoas. Então você que está aí do outro lado, servindo ao Senhor, e muitas das vezes está passando por constrangimento, tanto de pessoas dentro da tua casa, pessoas de fora, fica em paz. Porque o ai do Senhor vem sobre a vida delas. Mas não é para matar elas. É para ensinar para elas que não se toca naquilo que é de Deus. Porque a partir do momento que entregamos a nossa vida verdadeiramente para Deus, somos dele. Então somos consagrados a ele. Então se tornamos pérolas na mão do Senhor. E aquele que tocar nas pérolas do Senhor, o ai de Deus vem sobre a vida dessas pessoas. Então eu posso falar algo para você de todo o meu coração? Estão falando mal de você? Glória a Deus, aleluia. Estão te caluniando? Glória a Deus, aleluia. Estão zombando de você na sua família, em qualquer lugar que você estiver? Glória a Deus, aleluia. Porque vai ser o ai de Deus que vai vir na vida delas. E muitas das vezes Deus ele permite isso para Deus salvar a vida dessa pessoa. Porque o ai de Deus vem. Então cuidado com o que falamos, cuidado com quem pensamos, cuidado com quem apontamos. Porque o Deus que fez o céu e a terra, ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo de pensar. Ele sabe quando estamos rindo ou zombando de alguém. Então, cuidado. Cuidado. Eu falo assim algo pra vocês que no começo do meu ministério me chamavam muito de fanática e etc. E essas coisas. No começo eu ficava muito abalada. Só que depois eu entendi que quem era o meu advogado e o meu juiz era Deus. Então não tinha o porquê eu ficar, sabe, aflita, nervosa. Não, porque o Deus que me criou, ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Então não tem lógica. Se ele me conhece desde o ventre da minha mãe, se ele me formou, ele conhece essas pessoas também. Então ele conhece o coração de todas as pessoas. Então não tem por que nós ficarmos aflitos, nervosos, vou pagar o mal com o mal, vou pagar na mesma moeda. Não. Descansa o teu coração, entrega nas mãos do Senhor, entrega essas pessoas na mão do Senhor e deixa Deus fazer a justiça dele. Amém? Então essa é a palavra que Deus ele traz para mim e para você. Qual que é a vinha? Porque essas pessoas que falam mal, elas são uvas bravas, né? Qual que é a vinha que você quer ser? A vinha que dá uvas boas ou a vinha que dá uvas bravas? Qual que você quer ser? Só que não se esqueça que no juízo final, cada um vai ter a sua colheita.
Cada um vai ter aquilo que plantou no decorrer da sua vida. Qual que você quer ser? E tem até um ditado que fala assim, ó, não chore depois o leite derramado. Porque aquilo que o homem plantar, o homem também vai colher. Amém? Então essa é a palavra que Deus ele traz para mim e para você aqui nesse dia de hoje. E meu esposo vai estar orando pela nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando ao Senhor agora. Você que está do outro lado, curve sua cabeça. Amém? Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Amém. Vamos falar com Deus e agradecer ao Senhor por esta palavra. Soberano Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esta palavra, Deus, por estar na tua presença, Senhor, por andar, ó Pai, retamente diante da tua palavra, do teu Espírito. Senhor, quero te entregar, ó Pai, a vida desta pessoa, Senhor, que está aí, ó Deus, ouvindo agora, Pai, esta ministração, ó Pai, entra, Deus, com providência, Pai, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, Senhor, vai repreendendo, ó Pai, todo laço de inimigo, toda seta, todos os dados inflamados do maligno, todo mal sai no nome de Jesus, todo mal sai no nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e não se esqueça, sábado agora tem live lá no nosso canal do TikTok às 8h30 da noite, amém? Quem vai estar trazendo a palavra vai ser eu, porque sábado passado foi meu esposo, amém? E convidamos você para estar lá ouvindo a palavra do Senhor. E já é o segundo sábado que pregamos. E está sendo uma benção. E muitas pessoas estão sendo alcançadas pela palavra do Senhor Jesus. Esperamos você lá sábado na live do TikTok no nosso canal. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e não se esqueça que Jesus, ele te ama. Amém?